Bom dia para você, meu querido aluno do sexto ano. Pessoal, hoje a gente vai começar um novo capítulo, tá? Da apostila, que é o 9, da página 143. O nome desse módulo é A Viagem pela América, Astecas, Maias e Incas. Então, como vocês podem perceber, se vocês abrirem a apostila de vocês, vocês vão perceber que existem 4 grandes civilizações da humanidade que são mais focadas assim pra gente estudar, né? Só que, de maneira geral, são as 4 civilizações também que originaram o Brasil, né? Então a gente vai estudar a origem dos indígenas, a gente vai estudar a origem dos nossos vizinhos, que são os incas, os maias e os astecas. São povos indígenas que tinham uma organização bem diferente dos indígenas brasileiros, tá? E também a gente vai estudar a origem dos povos africanos, tá? Então, como vocês podem ver, a gente estendeu para os continentes que são considerados aí os mais impactantes da história do Brasil, né? Mas e a Ásia, né? Que é um continente também que teve bastante participação na história do Brasil, uma vez que a maioria dos indígenas vieram da Ásia, né? Como a gente pôde ver, os primeiros habitantes da América, em sua imensa maioria, passaram pela Ásia. Tem alguns indo-europeus, mas ainda assim esses indo-europeus têm origem asiática, certo? Bom, e depois, posteriormente, vão vir os africanos, os europeus, né, dentre outros. E aí os asiáticos, no caso, que seriam do Oriente, né? O Oriente, o Extremo Oriente, né? Que seria Japão, China, dentre outros, tá? A gente vai estudar de maneira geral todas as civilizações. Mas a gente vai focar um pouquinho mais aqui para vocês entenderem a diferença entre uma sociedade e outra. É extremamente importante vocês saberem a diferença de uma sociedade igualitária e uma sociedade hierárquica. E por que algumas sociedades humanas deram mais certo igualitariamente e outras deram mais certo hierarquicamente, tá? Então vamos lá. Bom, vamos começar pelo básico. Vocês vão abrir, né, a aula de vocês e vocês vão ver o que a gente chama de basicamente imagens que poderiam ser consideradas gravuras, tá? A gente chama de gravura imagens que não tem uma confecção muito delicada ou muito bem trabalhada, mas que fazem parte da cultura de um povo, muitas vezes, esse tipo de manifestação artística, tá? Então vocês vão ver aqui várias representações dos indígenas incas, tá? E é interessante a relação deles com o milho, que é um tipo de produto que eles desenvolveram uma variedade louca de milho. E quando eu digo isso, é que a gente tem acesso a vários tipos de milho aqui no Brasil, né? O milho que a gente faz na canja, que é aquele milho verde, o milho que a gente usa na pipoca, né? Dentre outros. Lá na América que eu chamo assim, América do Sul, no caso Peru, Chile, né? Mas principalmente Peru e Bolívia, a variedade desse produto é muito grande porque a relação da sociedade ameríndia ou pré-colombiana, que eram os incas e os maias, né, nessas regiões, era tão forte com esse tipo de produto que eles acreditavam até que tinha um espírito nesse produto, né? O espírito do plantio. Depois eu vou explicar um pouquinho melhor, tá? Mas é interessante a gente pensar nisso. E aí agora eu vou explicar alguns termos básicos para vocês, meus queridos alunos do sexto ano, né? O que é uma sociedade pré-colombiana? Vamos começar pelo básico. Em 1492, o Cristóvão Colombo fez uma grande expedição marítima para chegar até a América, certo? O Cristóvão Colombo não era português nem espanhol, ele era italiano. Na Itália tinha muitos marinheiros, assim, né? Até na faculdade de História eu li um texto sobre como os italianos tinham um espírito de aventura muito grande nessa época, né? E movido pelo Renascimento, movido pela descoberta científica. Então, muitos navegantes que vieram até a América não eram nem portugueses, nem espanhóis, nem ingleses a princípio, porque eram os mais interessados em colonizar, mas eram pessoas que estavam interessadas em desbravar e atravessar o oceano, conhecer outras civilizações. O fim do Cristóvão Colombo é muito triste, tá, galera? Isso é uma coisa que poucas pessoas falam. Por quê? O Cristóvão Colombo enlouqueceu na América. Quando eu digo que ele enlouqueceu, é que quando ele chegou aqui na América, ele imaginava que ele não ia encontrar civilizações que muitas vezes tivessem costumes completamente diferentes da dele.
né? Vale lembrar que a gente tem o costume de achar que todo mundo é parecido com a gente. Só que o ser humano ele tem uma característica que é a cultura, que transforma a gente em seres humanos, embora a gente seja da mesma espécie, a gente age muitas vezes e pensa de maneira muito diferente, muito distinta. Então ele viu sociedades que praticavam ritual de antropofagia. O que é ritual de antropofagia? Churrasco de gente. Canibalismo, entre outras palavras. É claro que eles não praticavam um ritual de antropofagia com qualquer um, tá? Era uma questão que envolvia guerra. Eu vou explicar um pouco melhor pra vocês. Mas os tupinambás, que eram os indígenas que habitavam São Paulo, eles viviam pra guerra, né? E não só eles, como outras sociedades que eram também parecidas com os tupinambás. Então, depois da guerra, o guerreiro que foi mais difícil de ser capturado, ele era capturado, levado para a sociedade tupinambá. Lá eles faziam uma grande festança, né? Uma grande festança com esse guerreiro, tanto que ele participava dessa festa, pois para esse guerreiro era uma honra ser o último a ser capturado, sabe? Porque para ele foi um sinônimo de coragem e de grande bravura, né? E aí ele sabia também que apesar dele ter sido capturado e que ele ia ser devorado, os descendentes dele, a sociedade da qual ele vem, vai vingar ele e vai manter aquele ciclo de guerra, né? Então, depois de passar por um grande ritual, que depois eu explico pra vocês com mais detalhes, pra vocês não ficarem horrorizados, porque é bem chocante, assim, pra quem nunca ouviu falar disso, eles pegavam, matavam essa pessoa e depois, literalmente, desmembravam ela, cozinhavam ela e comiam esse guerreiro. E quando eu digo que comiam, é que eles acreditavam não só estar comendo a carne do guerreiro, eles acreditavam que estavam comendo as características desse guerreiro, a coragem, a força, dentre outras coisas. Isso a gente chama de ritual de antropofagia, tá? Algumas sociedades indígenas eram além até. Eles não comiam a carne do outro, eles comiam a própria carne. Tinha um tipo de ritual de antropofagia que arrancava um pedaço da própria carne e comia. Eles acreditavam que isso era uma maneira de você descobrir a própria essência, né? Dentre outros rituais indígenas que para nossa sociedade podem soarem assustadores, mas para eles, né, era assim um pacto social. Ambas as sociedades desejavam isso, né? Quando eles entravam em guerra, eles sabiam que isso ia acontecer. E eles sabiam que a sociedade que teve o guerreiro capturado ia se vingar dele e manter aquele ciclo eterno da guerra. Então imagina, o Cristóvão Colombo chegou aqui e deu de cara com isso, né? Além do fato que, como ele foi o cara que comprovou que determinadas rotas marítimas, isso é muito importante, tá, galera? Porque ninguém descobriu a América, tá? A América já era habitada. O que descobriram foram as rotas para a América. Aí sim a gente pode dizer, poxa, os caras foram pioneiros nesse aspecto, tá? Porque naquela época não havia muita gente que tinha interesse de vir para esse continente que eles chamavam de Novo Mundo, tá? Quando essa galera vem para cá, isso é bem importante, tá, pessoal? Quando essa galera vem pra cá, eles consideram a América, como que eu posso dizer, né? Eles consideram a América muito além do que eles imaginavam e eles mandam cartas, né? Porque do mesmo jeito que chega uma galera aqui, volta algumas caravelas para chegar umas cartas sobre, basicamente, como era a América, como era a geografia dela, como que eram os povos que habitavam a América. O Cristóvão Colombo, galera, a situação dele foi tão feia que ninguém sabe o que aconteceu com o cara. Ninguém sabe se ele foi devorado, ninguém sabe se ele se suicidou, se ele foi assassinado, porque às vezes tem a possibilidade dele ter enlouquecido na América, porque, gente, teve um monte de navegante, principalmente os italianos só se ferraram, coitados, desculpa falar desse jeito, né? Eles só se lascaram. Eles vieram pra cá na América, não tiveram nada, não ganharam nada com isso, de certa maneira, porque quem colonizou a América acabou sendo Portugal, Espanha e Inglaterra, né? E França. A França também colonizou boa parte da América. Então, assim, eles vieram pra cá, eles acreditaram que ia conseguir fazer um encontro, né, entre povos que tinham feito um super feito de atravessar o Oceano Atlântico, que era considerado desconhecido, né, na época, e não conseguiram obter resposta de nada. O próprio Cristóvão Colombo se sentiu abandonado. Ninguém veio buscar ele. Mano, você imagina, você vai pra outro continente e você fica contando com uma galera, falou, pô, pelo menos alguém vai me buscar, né?
O Uber Caravela vai vir me buscar? Ninguém foi buscar o cara. O cara ficou sozinho na América, enlouquecido. 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 Por isso que acredita até que ele se suicidou. Outros historiadores acreditam que ele foi assassinado. Uma vez que, como ele descobriu a rota para a América, ele acabou sendo assassinado porque o continente americano se tornou uma corrida pela colonização, né? E como um dos pioneiros, né, da chegada na América, ele teria direito a parte do território americano. Então matar ele seria uma maneira de tirar essa parte dele, tá? Por isso que a gente fala civilizações pré-colombianas, porque antes da chegada de Colombo haviam essas civilizações já, tá? E como vocês podem ver, haviam muitas civilizações ao longo da América. E cada tipo de civilização condiz com, muitas vezes, até as condições geográficas daquele território. Então, por exemplo, vou dar um exemplo básico. Na Amazônia, que é um território fértil e que chove muito, é muito claro que haveriam agricultores, né? A civilização de Xingu é considerada uma das primeiras civilizações da história do Brasil, se não do mundo, né? Porque eles eram agricultores que estavam presentes aqui há muitos anos. Muitos séculos mesmo, né? Data aí de quase 10 mil anos atrás. Então, é uma possibilidade que eles sejam, talvez, a primeira civilização, né? E eles tinham o hábito de plantio, né? De agricultura, porque eles eram muito favorecidos pelas temporadas de chuva, certo? Né? Assim como quem morava no litoral, obviamente, tinha toda uma cultura ligada para a pesca, porque faz sentido. É claro que a geografia do lugar não define totalmente a cultura de alguém, tá? Isso tem que ficar bem claro. Mas ela pode proporcionar alguns elementos. Então, por exemplo, o jeito do indígena brasileiro se vestir liga-se com a religião dele, mas ao mesmo tempo com a questão geográfica, tá? Então, quando eu digo isso, é o seguinte: não faria sentido o indígena brasileiro que mora numa região extremamente quente, como São Paulo, por exemplo, né? Que tem variações de temperatura muito altas, né? Então, aqui em São Paulo de manhã faz 30 graus, aí à noite cai para 15, né? Não faz muito sentido esse indígena ter o hábito que os indígenas das regiões andinas da América, que são essas regiões mais geladas da América do Sul, né, que são mais altas, não faz sentido ele usar aquele poncho, que é aquela vestimenta que cobre o corpo inteiro, né, feito de lã. Isso ia causar até mal-estar nesse indígena brasileiro, certo? Então, às vezes, por exemplo, à noite, quando o indígena precisava esquentar o corpo, em vez de ele usar o poncho que nem o indígena andino usaria, né, que é o caso dos incas, ele vai, muitas vezes, tomar um vinho que esquenta o corpo. Um vinho de mandioca, que era o que eles faziam, né? Então, esse vinho de mandioca era forte, hein? Pensa, não é lógico que nem todos fabricavam desse jeito, mas eu vou... a fabricação do vinho de mandioca é uma peculiaridade à parte. Porque muitos, os tupinambás, por exemplo, na época que os portugueses chegaram no Brasil, claro que até hoje não é assim, né? Mas eu não sei, aliás, não sei dizer, pode ser que em alguma sociedade seja. Mas antes, eles pegavam as cascas de mandioca, né? Lavavam as cascas, deixavam elas bem limpas, lisas ali, né? Colocavam tudo junto, os pedaços de mandioca com as cascas, e as mulheres ficavam cuspindo. O guspe dela fermentava aquela casca e virava o vinho. Gostoso, né, galera? Delícia. Bom, mas devia ser assim, um golinho assim já tava louco, né? Porque imagina o nível de alcoolismo que isso devia ter. Porque fermentava. Então, as pesquisas históricas, a gente teve acesso a algumas fontes de pesquisa porque sobraram muitos fragmentos dessas sociedades, mas a gente poderia ter tido mais acesso, tá, galera? O que aconteceu com a chegada dos colonos, né? Com a chegada dos espanhóis, principalmente aqui no caso da América Espanhola, é uma destruição da cultura inca e asteca e maia. Eles destruíram as grandes construções desses povos, destruíram muitos outros elementos, templos religiosos, dentre outras coisas, porque eles queriam provar sua superioridade. Por quê? Como que os europeus chegam numa civilização que é 1000 vezes mais organizada que a deles, que não tem miséria, mesmo tendo hierarquia, né? Porque na Europa, a hierarquia que causava miséria. Na América não era necessariamente assim, tá? E que tinha um desenvolvimento científico tão grande que no caso da civilização asteca eles tinham escola. Mano, não existia escola na Europa.
Na civilização asteca já tinha escola. Todos eram alfabetizados para o idioma e para a cultura asteca. Essa era a função da educação, né? E aí, como que eles iam justificar que eles estão colonizando, levando seu estilo de vida para uma civilização que é melhor que a deles? Destruindo. Muito simples. Era assim que eles faziam. Eles destruíam todos os elementos dessa civilização e falavam, olha só como essa civilização era acabada, a gente chegou aqui, só tinha ruínas, né? Isso era uma maneira deles. Porém, alguns elementos históricos sobreviveram, ainda bem, né, galera? E muitos deles eram crônicas. O que são crônicas, galera? Vou ler aqui no trechinho da página 145 a definição de crônica que a apostila dá pra vocês. Tá aqui no quadradinho aqui, ó, se vocês quiserem acompanhar, tá? Esse aqui eu acabei de explicar, que é as fontes históricas. Inclusive aqui a gente tem, né, um objeto, um artefato histórico, que é uma códice que vem de codex, palavra de origem latina que significa livro ou bloco de madeira. Diversos povos produziam livros manuscritos com registros de elementos da sua cultura. Na imagem, temos a reprodução do Código Borbônico. O livro original, confeccionado com papel feito de casca de árvore, foi elaborado por habitantes da região central do atual México no início dos anos de 1500. Civilização asteca. Ou maia, né? Porque no México teve tanto uma quanto outra, mas eu acredito que é asteca pelo ano histórico, tá? Então, olha só, crônica. Crônica é uma palavra que se refere a uma narrativa descrito desculpa, gente. Nossa, hoje tá difícil aqui, hein? A crônica é uma narrativa descritiva dos fatos históricos apresentados. Em geral, cronologicamente, ou seja, eles vão mostrando os fatos históricos com o passar do tempo. Como que foram, né, se modificando conforme o tempo vai passando. Gente, vocês acreditam que eu só reparei agora que eu tô sem óculos? É porque em casa eu quase não uso óculos, né? Enfim, complicado. Para os europeus, entre os séculos XIII e XVII, a crônica tinha o objetivo de divulgar grandes feitos dos monarcas. E aqui tá grandes feitos, entre aspas, justamente por isso que eu falei, né? Essas monarquias espanholas e portuguesas, eles podiam ter misturado a cultura deles com os indígenas, mas muitas vezes eles optaram por destruir essa cultura, seja de um jeito ou de outro, né? É muito triste, galera, mas quando os portugueses chegaram no Brasil, segundo o Ailton Krenak, que é um historiador indígena de grande relevância, né? Ele é líder dos povos indígenas. Os indígenas deram a opção para os portugueses coexistirem aqui. Falaram assim, não tem problema vocês construírem a cidade de vocês do lado da nossa aldeia. Eles deram essa opção, sabe? Os portugueses optaram por destruir os povos indígenas. Isso que é mais triste, né? Porque não foi uma coisa inevitável. Tipo, os portugueses chegaram aqui, os indígenas entraram em guerra com eles e automaticamente os portugueses tiveram que escravizar esses povos para poder tomar essas terras. Não. Eles tiveram a opção de não entrar em conflito com os indígenas, ter uma troca cultural amistosa e ter espaço geográfico para suas construções, que seja para seus âmbitos coloniais, tá? É muito triste, né? É triste pra caramba pensar nisso. E tanto que quando os indígenas percebem que os portugueses não estavam ali para ser amigos deles, aí sim começam as guerras entre povos indígenas e portugueses, tá? Então, as crônicas que sobraram aí das civilizações astecas, maia e inca, são o que a gente consegue saber muitas vezes, como eles viam a própria história, né? E aí eu vou ver aqui, fazer a leitura com vocês, como é a mitologia maia. Olha que bonitinho esse desenho, cara. Com o indígena do lado dos milho, né? Interessantíssimo, né, galera? Então, ó, como é a mitologia maia? Então a gente tem uma reticências, né? E, primeiro, o mundo era um oceano escuro onde os deuses viviam imersos. Kukulcã, a serpente emplumada, Huracã e Teteu deram origem à terra, com vales e montanhas. Depois vieram as plantas e os animais, que tinham um problema do ponto de vista dos criadores. Não falavam nem louvavam os deuses. Por isso, foram condenados a comerem uns aos outros. Foi uma explicação para eles da cadeia alimentar da natureza, né? Segundo, o trio queria uma criatura que o adorasse. Fez com que cumprisse isso, mas fracassou. O homem de barro derretia e se quebrava em pedaços os primeiros passos. Depois, fez um modelo mais forte, o homem de madeira. Mas,
mas eles se irritaram porque só louvavam a si próprios. Os deuses, irados, enviaram... Engraçado que a gente fala irado hoje pra falar uma coisa boa, mas irado é nervoso, né? Cheio de ira. Enviaram uma tempestade de lava que matou praticamente todos. Uma explosão vulcânica. Explosão vulcânica, a gente pode entender sim como uma espécie de ódio dos deuses, né? Porque pensa num bagulho louco. Se você nunca viu, ainda bem. Começa por aí. Mas primeiro, se você quiser pesquisar aí, galerinha, no YouTube, como é uma explosão vulcânica, pesquisa a explosão vulcânica de Pompeia. Pompeia. Com P e M aí, no caso. Pesquisa, cara. Tem um museu de Pompeia, né, até hoje. Pra vocês terem uma ideia, por conta dessa explosão vulcânica, a massa vulcânica, ela petrificou as pessoas. Então, as pessoas viraram pedra. É assustador. Tem cavalo que virou pedra. Tem gato petrificado, sabe? Foi muito trágico, sabe? Só pra vocês verem com o nível que é uma explosão vulcânica, no sentido de quando tem uma civilização por perto, o nível de estrago que ela pode causar, tá? Terceiro, misturando farinha de milho. Ah, mas aí vai ficar muito gostoso mesmo, né? Mas vamos lá. Água e sangue divino. Agora já não ficou tão bom assim, mas vamos lá. O trio fez 4 homens, belos e capazes de demonstrar gratidão. Eram tão inteligentes quanto os deuses. Ó que legal. É difícil você ver um mito que coloca a humanidade como até mais inteligente, né? Os deuses. O que os inquietou. Eles desceram da nuvem sobre os olhos dos homens de milho, reduzindo sua sabedoria pela metade. Para compensar, deram a eles 4 mulheres. E os homens perderam a sabedoria e falaram, peraí, deixa eu criar um ser aqui que vai equilibrar essa falta de sabedoria masculina. Brincadeira, meninos, brincadeira, tá? Brincadeira, tô brincando, beleza. A humanidade descende dessa geração. Legal, né? Um mito muito bacana, né? Interessante. Agora, vamos ler um pouco sobre a variedade de milho. Essa coisa gostosa. Eu gosto de milho. Bom, primeiro começa com o meu sobrenome, que tem milho, né? Já começa por aí. Segunda questão. O milho em si, ele é uma iguaria, né, galera? Porque é um tipo de produto que dá pra você fazer milhares de coisas diferentes. Ó, milhares. Porque, será que essa origem de palavra milhares? Não deve ser. É de mil, né? Mas vai saber. Conspirações da língua portuguesa. Milhares aí de milhos pra fazer o trocadilho. Diferentes, tá? De variedades diferentes, que dá pra produzir coisas diferentes. Então o milho dá pra você produzir desde uma farinha de milho pra você fazer pão de milho, dentre outras coisas, até bolo, dá pra você fazer milho, até o próprio milho mesmo, comer ele cru, né? Eu sempre dou risada de um negócio da internet que a galera fala assim, né? Mano, o cara que descobriu o milho de pipoca, a primeira vez que isso aconteceu, deve ter tomado um susto. Imagina o negócio estourando, e ele assim, meu, deixa eu experimentar esse bagulho esquisito aí. Pô, até que é bom, cara. Colocar um pouquinho de sal aqui, ó, vai ficar bom demais. Inclusive, vontade de comer pipoca, saudades de festa junina, né, galera? Que na festa junina a gente tem toda essa variedade de milho, né? E isso mostra também o quanto as nossas festas, até as festas, tipo, no caso da festa junina, a temática é uma festa católica, né? É uma festa voltada para São João, Santo Antônio, né? Então, vocês veem como até o catolicismo brasileiro tem muitos elementos da cultura indígena também, né? Muita comida que a gente come na festa junina não são comidas que surgiram da Europa. São comidas que surgiram aqui na América, né? Então, olha só. Se bem que os europeus, os portugueses eram loucos por milho também, né? Natural da América, o milho natural da América, paga pau, Europa, é nosso, é um produto nosso, né? O milho é conhecido há mais de 10 mil anos, começou a ser domesticado na região do atual México e da Guatemala. Com o passar do tempo, o seu cultivo se difundiu, alcançando os Andes, Brasil, Canadá, Ásia e África. De uma semente de mais ou menos 0,3 gramas, é possível surgir uma planta de mais de 2 metros de altura. Em regiões quentes, a colheita ocorre entre 90 e 100 dias após a germinação. Já em regiões frias, esse prazo pode ser de 6 a 13 meses. Caraca, 1 ano de diferença.
Rico em carboidratos e fibras, o milho pode ser consumido fresco ou seco. Seus grãos podem ser ainda torrados, triturados ou socados. Tadinho do milho, gente. Brincadeira, essa coisa de socar seria para fazer a farinha, né, de milho. Servindo de base para diversos pratos. Dependendo do processo de secagem e de armazenamento, é possível estocar milho por vários meses, o que permite colocar esse alimento entre uma colheita e outra. Ou seja, olha que vantagem, né, galera? Porque, além de tudo, o milho, ele pode ser um tipo de alimento de estoque para você em caso de emergência. Então, teve uma catástrofe natural, você tem um estoque de milho lá no zigurate, que é aquela pirâmide, né? Que, por exemplo, os astecas tinham o costume de usar. Tá tudo bem, ninguém vai passar fome, certo? Mesmo que perdeu toda a colheita. Então o milho, ele valia a pena ser altamente produzido. E por ser altamente produzido, acabou tendo muita variedade, né? Para alguns povos da América, o milho esteve associado a elementos sagrados, considerado uma criação divina, ou até mesmo uma própria divindade. Olha a quantidade de milho diferentão aqui, né, galera? Todas as plantas que foram manuseadas a longo prazo pela humanidade têm muita variedade, tá? E a gente sempre se pergunta se o ser humano realmente manipulou ou não essas plantas, tá? Então vocês vão ter uma atividade para fazer para mim. Façam atividade, espero que vocês estejam bem. Um beijo para vocês e até a próxima.